O Egito Antigo sempre fascinou o mundo com seus mistérios, monumentos imponentes e uma cultura cheia de segredos. Mas você sabia que algumas das coisas mais incríveis sobre essa civilização ainda são desconhecidas por muitas pessoas? No vídeo de hoje, o Curiosidades em Português traz 10 das maiores curiosidades do Antigo Egito. Fique até o final e descubra fatos surpreendentes sobre essa civilização que deixou um legado imortal. Muitas pessoas acreditam que as pirâmides do Egito foram erguidas por milhares de escravos forçados a trabalhar sob condições brutais. Mas pesquisas arqueológicas indicam que, na verdade, os trabalhadores eram camponeses egípcios que trabalhavam de forma rotativa e recebiam pagamento na forma de comida, cerveja e moradia. Além disso, inscrições encontradas nas pirâmides mostram que eles tinham orgulho do que faziam e até criavam nomes para suas equipes, como os Amigos de Quéops. As pirâmides, como a Grande Pirâmide de Gizé, foram construídas com técnicas avançadas para a época, utilizando rampas e sistemas de alavancas. Estima-se que a construção da Pirâmide de Quéops tenha levado cerca de 20 anos para ser concluída. O Egito Antigo só existiu graças ao Nilo. Esse rio, o maior do mundo, fornecia água para a agricultura, transporte e até servia como um relógio natural, pois sua cheia anual indicava o início da temporada de plantio. Os egípcios chamavam sua terra de Kemet, que significa terra negra, em referência ao solo fértil depositado pelas cheias do Nilo. Além de ser vital para a economia, o Nilo era visto como um presente dos deuses. O deus Hapi era considerado o responsável por suas cheias, e festivais eram realizados para garantir boas colheitas. Sem o Nilo, o Egito não teria sobrevivido no meio do deserto. Os egípcios não usavam apenas hieróglifos. Embora esse seja o sistema de escrita mais famoso, também havia o hierático, uma versão mais simplificada usada para textos administrativos, e o demótico, ainda mais rápido, utilizado pelo povo no dia a dia. A decifração dos hieróglifos só foi possível graças à Pedra de Roseta, descoberta em 1799. Esse artefato continha o mesmo texto escrito em hieróglifos, demótico e grego antigo, permitindo que Jean-François Champollion conseguisse traduzir a escrita egípcia em 1822. Os gatos eram considerados animais sagrados no Antigo Egito. Eles eram associados à deusa Bastet, protetora do lar e da fertilidade. Muitas famílias tinham gatos para afastar pragas e cobras. E a morte de um gato na casa era um evento tão triste que os donos chegavam a raspar as sobrancelhas em sinal de luto. Tamanho era o respeito pelos gatos que mataram um deles, mesmo acidentalmente, era punido com a morte. Há registros de exércitos inimigos usando gatos como escudos para evitar ataques egípcios. Embora os faraós sejam os mais lembrados quando falamos de mumificação, muitos egípcios de classe média também passavam por esse processo, embora de maneira mais simples. Até mesmo animais eram mumificados, como gatos, cães, falcões e até crocodilos. A mumificação era um processo demorado que podia levar até 70 dias. O corpo era desidratado com natrão, um tipo de sal, os órgãos eram retirados e armazenados em vasos canópicos, e por fim, o corpo era envolvido em faixas de linho com amuletos para proteção na vida após a morte. Quando falamos em faraós, geralmente pensamos em homens, mas uma das governantes mais poderosas do Egito foi Hatshepsut. Ela governou por mais de 20 anos e trouxe um período de paz e prosperidade, além de construir templos magníficos. Para ser aceita como faraó, Hatshepsut se representava com barba falsa e trajes masculinos. Após sua morte, seu nome foi apagado dos registros, possivelmente por sucessores que não queriam que seu legado fosse lembrado. No Egito Antigo,
O faraó não era apenas um rei, mas também uma figura divina. Ele era considerado o filho do deus Horus e o intermediário entre os deuses e o povo. Isso dava a ele autoridade absoluta sobre o Egito. Apesar de seu status divino, os faraós tinham que cumprir rituais religiosos constantemente e garantir que Maat, a ordem e equilíbrio do universo, fosse mantida. Se o Egito enfrentasse fome ou desastres naturais, o faraó era responsabilizado por estar fora de sintonia com os deuses. Diferente de muitas sociedades da época, as mulheres no Egito tinham direitos consideráveis. Elas podiam possuir terras, abrir negócios, herdar propriedades e até se divorciar se estivessem insatisfeitas com o casamento. Algumas mulheres chegaram a ocupar altos cargos, como sacerdotisas e até mesmo médicas. A famosa Cleópatra VII foi um dos exemplos de mulheres que governaram com autoridade. O conhecimento médico dos egípcios era surpreendente para a época. Eles realizavam cirurgias, criavam próteses, sabiam suturar ferimentos e até identificaram doenças como artrite e diabetes. Os médicos egípcios eram especializados. Havia médicos só para os olhos, para os dentes e até para problemas estomacais. Eles também usavam ervas e mel como remédios, já que o mel tem propriedades antibacterianas. O legado egípcio não desapareceu com o tempo. Gregos e romanos incorporaram várias tradições egípcias, incluindo a adoração de deuses como Ísis e os obeliscos, que foram levados para diversas partes do mundo, incluindo Paris, Roma e Washington, D.C. Muitas práticas egípcias, como a ideia da vida após a morte, também influenciaram religiões posteriores. Até hoje, descobertas no Egito continuam revelando segredos sobre essa civilização incrível. O Antigo Egito continua a nos fascinar, mesmo milhares de anos depois de seu auge. Das pirâmides aos mistérios das múmias, essa civilização deixou um legado imortal. E aí, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva aqui no canal Curiosidades em Português para mais conteúdos incríveis sobre o passado.